Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, por que a religião está até o nariz no velho fermento de Moisés? É isso mesmo. Porque a religião está até o nariz no velho fermento de Moisés. E os líderes desse pessoal, os condutores desse pessoal, não faz questão nenhuma de apresentar o fermento novo, a massa nova, a massa sem fermento, a massa não levedada. Eles não faz questão nenhuma, porque se eles fizerem isso, eles darão liberdade aos fiéis. Os fiéis deixarão de frequentar as suas chamadas igrejas e reinarão em vida, sendo conduzidas pelo Espírito, pelo o Senhor que é o Espírito e que faz morada no Espírito delas. Porém, esses fiéis não sabem disso. Não sabem, ficam por aí. Pai nosso que estás no céu. Eles não assumiram, eles não tiveram conhecimento ainda da escatologia consumada. Eles não tiveram conhecimento ainda do tabernáculo espiritual que Deus estabeleceu no espírito dos homens. E ele mesmo se faz presente. Os fiéis não sabem e ficam nadando, ficam cavucando, ficam vivendo nas trevas do velho fermento. No velho fermento está o dízimo, está a oferta, está buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, apresentar criança. No velho fermento, então, estão todas essas coisas, obras mortas. No velho fermento está as maldições dadas aos israelitas que não cumprissem os 613 itens das leis dadas por intermédio de anjos a Moisés. Eles são ensinados as práticas do velho fermento. Eles não chegaram ainda nem na graça pregada por Paulo, quanto mais na escatologia consumada. Um religioso não chegou nem em Paulo ainda. Eles estão lá em Jesus de Nazaré, porque eles falam, não, Jesus de Nazaré fez, eu tenho que fazer. Mas eles não têm conhecimento que Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. E quando, na sua morte, ele disse, tetelestai está consumado, e resgatou todos os que estavam no fermento velho, trazendo-os para a massa não levedada, a massa sem fermento, mas que, infelizmente, a teologia não faz esforço algum para mostrar isso. Então leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e nem da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então assim Paulo estava falando aos gentios que o cordeiro foi sacrificado, foi imolado. Não havia mais a necessidade de se praticar a Páscoa judaica. Primeiro que os gentios, a eles foi proibido essa comemoração. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 43 em diante. E o que se comemora todo primeiro domingo ou segundo domingo nessas chamadas igrejas é o quê? A Santa Ceia. Só que a Santa Ceia é uma referência a Lucas 22. Lucas 22, Jesus comeu a Páscoa com os israelitas. Jesus com mais 12 israelitas. Ali não tinha nenhum judeu, nenhum gentil. Eram todos judeus, porque a eles foi dado a orientação para comemorarem a Páscoa judaica, mas não aos gentios. Não. Então aqui Paulo estava falando que os gentios deveriam comemorar a Páscoa espiritual, a Páscoa já estabelecida, a Páscoa no Cristo ressuscitado, não a Páscoa no fermento velho, não a Páscoa nos cerimoniais antigos, dados exclusivamente para os judeus, para o povo de Israel, porque a eles foi dado os 613 itens da lei para cumprir, e a religião de uma forma terrível, maliciosa, faz o quê? Aplica essas maldições na vida de quem? Na vida dos gentios, na vida do povo que nunca foi dado lei nenhuma
escrita em pedra para cumprir. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, se você vive dentro de uma chamada igreja, que na verdade é uma cópia fajuta de sinagoga, porque eles praticam obras dos judeus, você está nas trevas, você está no engano, você está até o nariz no lamaçal do fermento velho. Esse fermento velho, esse fermento aqui, ó, purificai-vos, pois, do fermento velho. Esse fermento velho aqui está o dízimo. Neste fermento velho está as obras dadas aos judeus. Neste fermento velho está buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, o jejum, batismo nas águas, a lei da purificação. É neste fermento velho que está todas essas maldições. Então se livre desse fermento velho. Se livre desse fermento velho e venha para a graça. Pelo menos para a graça pregada por Paulo. Quando você tiver conhecimento da graça pregada por Paulo, então você vai ter conhecimento do evangelho eterno, que é a escatologia, que é Deus em nós, que é o tabernáculo de Deus em nós. Porque Paulo é a segunda fase do evangelho. A primeira fase foi Jesus de Nazaré, que veio trazer para os judeus. Paulo trouxe o evangelho da incircuncisão para os gentios. E o evangelho eterno foi estabelecido no ano 70 DC, quando Deus estabeleceu a justiça eterna. E quando foi julgado que os israelitas dentro dos muros de Jerusalém. Então, estar no fermento novo é viver o quê? Em novidade de vida. É não viver mais da velhice da letra. É não viver mais na antiguidade da letra. Não. Estar no fermento novo é viver no espírito. É você confessar que você está vivendo no espírito vivificante. Isso, volta a ser prolixo, isso é na segunda fase. Você saindo da religião, você vai vir para a segunda fase, que é Paulo. Então você vai estar no espírito vivificante, não na maldição, não nas obrigações das leis mosaicas. Não, o fermento novo é o Cristo ressuscitado. E nas coisas, no Cristo ressuscitado, somente as coisas espirituais. Não há nada de coisas carnais, não há mandingas, não há patuá, não há lenço, não há óleo ungido, não há homem de Deus. Não, no fermento novo é Cristo em você. É a oração Pai Nosso que está em nós, não Pai Nosso que está no céu. O fermento novo é esse, é viver em novidade de vida. No fermento novo, não é tomar banho numa piscina, dizer que aquilo é um batismo para purificar. Não, no fermento novo, assim se fez. Ó. Romanos 6, 3 e 4. Isso é estar no fermento novo, é você confessar isso. Não tendo a necessidade das moléculas da água ter contato no seu corpo para você falar, não, eu fui purificado agora porque tomei banho numa piscina. Não. A purificação ocorreu na cruz, para todos que nasceram depois da cruz. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então o batismo aconteceu na morte. O batismo foi pelo sangue que verteu da cruz, não no Rio Jordão, não em água nenhuma. 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, novidade de vida é você estar no fermento novo, não no fermento da massa levedada, não no fermento velho, no velho fermento de Moisés. Então, você está em novidade de vida, é você viver isso aqui. A pessoa fala, não, olha, você tem que passar pelas águas batismais para você ser purificado. Aí você vai falar, não, esse batismo nas águas foi fermento velho. Esse batismo das águas foi praticado por João Batista. Até o quê? Até que viesse o Filho de Deus, até que viesse o Espírito vivificante, até que acontecesse o quê? O Tetelestai, que foi o início da nova aliança, que o sangue dele derramou para uma nova aliança. Só que essa nova aliança, ela se consagrou, ela se consumou 100% quando? Quando o símbolo maior da lei, que foi o templo, ruiu e foi derrubado no ano 70 DC. Ali se completou a nova aliança perpétua. Então, quando uma pessoa fala, não, o batismo nas águas faz parte de um crente, de um cristão, você fala, não, faz parte de uma pessoa que está no fermento velho. No fermento novo, não. No fermento novo, é essa situação aqui.
todos foram batizados por um só Espírito, e todos foram purificados por um só ato, que foi o sangue que verteu na cruz. Isso sim foi a verdadeira purificação. Estar no fermento novo é você crer assim, é você crer que o seu batismo foi assim. É um batismo espiritual. Você, o bebezinho quando nasce, isso eu estou falando na segunda fase do evangelho. Não estou falando na parousia, na escatologia do ano 70 para cá. Eu estou nessa parte que eu estou falando do fermento velho para o fermento novo. Paulo estava falando para viver no fermento novo, que era sem os itens das leis mosaicas, sem os 613 itens. Isso foi sair do fermento velho e vir ser uma massa nova. E a massa nova aqui, o batismo não era mais em água. Paulo não batizou ninguém em água. Paulo batizou um ou dois lá, e ele batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não teve nada de água, não. Então, quem pratica o batismo numa piscina, ele está na massa velha. Ele está na massa antiga, na massa levedada. Ele está no fermento velho. No fermento novo, não. No fermento novo não tem batismo em água. O fermento novo, o batismo foi espiritual. Romanos 7,6, olha que lindo que fala aqui, ó, Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Paulo estava falando dele, porque ele fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo foi fariseu. Paulo foi mestre do conhecimento da Torá, das leis de Moisés, do Antigo Testamento. Paulo estava falando isso aqui, se referindo aos judeus que estavam se convertendo, saindo da lei mosaica e vindo para a graça de Cristo. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, quem pratica obras mosaicas, quem pratica obras do Velho Testamento, quem pratica as obras ensinadas nessas choupanas, que é chamado de igreja, está na velhice da letra, está no fermento velho. Um versículo desse aqui, ele é muito rico em informações. Um versículo desse aqui, ele mostra que quem está praticando obras de Moisés, quer que eu repito de novo aqui, dízimo, batismo, comer pão, beber suco, subir monte, buscar Deus em templo, jejum, vigília, orar de madrugada, tudo é lei, tudo isso. Mas Paulo falou, mas agora temos sido libertados da lei. Olha, Paulo ele nos dias dele, ele estava falando que tinha sido libertado. Por quê? Porque essa situação foi depois da cruz. Então, em Cristo, quem estava no Cristo ressuscitado, estava liberto das leis. E você, em pleno século XXI, no ano 2022, no mês de outubro, você praticando obras de Moisés, você não acha que você está quase 2000 anos atrasados, não? Você não acha que você está bem atrasado na situação? Você consegue entender que por um versículo desse aqui você está na velhice, na caducidade da letra? Você está no fermento velho de Moisés até o nariz? Te mostraram alguma vez esse versículo aqui? Alguma vez onde você frequenta leram esse versículo? Não, claro que não. Eles não podem ler isso daqui, porque isso aqui liberta uma pessoa. Esse versículo aqui tira o jugo, tira o fardo pesado do legalismo do Antigo Testamento de cima das costas de uma pessoa, de um religioso. Quando o religioso dá ouvido, se atenta a um escrito desse, ele se liberta. Ele se liberta. Mas fazer o quê? A religião não tem interesse nenhum que o religioso se liberte. Pelo contrário, eles falam, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Porque quanto mais pessoas estiverem ali, no erro, nas trevas, mais dinheiro dão para eles. Mais cúmplices eles têm para os seus enganos, as suas fraudes. Por que a religião está até o nariz no velho fermento de Moisés? Por essas coisitas. Veja que interessante, Apocalipse 21, versículos 5 e 6. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esses dois versículos aqui estão em um contexto, eu não vou ler hoje não, depois você lê o 2 e o 3,
que João fala em espírito, que Deus estabeleceu a nova Jerusalém, que estabeleceu o tabernáculo espiritual no espírito da pessoa, e é ele mesmo que está em nós. Como eu estou falando do fermento velho, então eu estou falando da segunda fase do evangelho, eu estou falando do evangelho pregado por Paulo, o evangelho da graça ao gentio. Então você pega 2 versículos desse de Apocalipse 21, 5 e 6, você vê que não é para o futuro isso aqui. Não é. Isso daqui foi para quando? O livro do Apocalipse foi escrito para o quê? Para o juízo do ano 70 DC. A primeira era cristã. O livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. E chegou aqui nesse capítulo, só que esse capítulo e o capítulo 22 tem que saber se está na ordem cronológica. Eu acho que não está. Eu acho que o capítulo 21 é o derradeiro, mas tudo bem. Então, no decorrer do escrito, ele chegou nesses 2 versículos e falou. E em espírito ele estava vendo essas coisas aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse, quem era esse daqui? Elohim. Quem estava sentado? O Senhor, que é o Espírito. Eis que faço nova todas as coisas. Tá vendo? Viver em novidade de vida. E ele fez todas as coisas do ano 70 para cá. Fez todas as coisas. E no 6 ele disse, e disse-me mais, está cumprido. Veja que não foi nada para o futuro. Isso daqui foi para o ano 70, quando foi estabelecida a justiça eterna. Eu tenho diversos vídeos que eu falo isso a respeito do dia do Senhor, que Jesus já voltou. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Mas a religião, ele não pode falar essas coisas, que tudo se cumpriu. Eles não podem ter esse entendimento aqui. Porque senão, a casa deles, essas casas aí, vão virar casas vazias. Ninguém vai frequentar mais. E se ninguém frequentar esses locais chamados religião, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que procurar emprego. Eles vão ter que deixar a molezinha de lado. E trabalhar não pode. Lembra daquela personagem? E trabalhar não pode. Não é bom trabalhar. Não é bom. Muitas pessoas não gostam dessa coisa. Não, o negócio é ficar pagando de doutor, dando de pregador, de mestre, dar uma chacoalhada nos anéis. Ternão, aquele ternão que custa não sei quantos R$1.000. Tem que ser assim. Ternão assim, bonito. A pessoa lá embaixo, lá no púlpito, tem que ficar olhando para cima assim, reverenciando aquele comedor de arroz e feijão, falando, esse aí é meu pastor, esse é o meu bispo, esse aí é o meu padre, esse é o meu papa, esse daí é o meu guia, meu guru. Porque esses homens que manipulam, que gostam de enganar, eles vivem de status, eles vivem da mentira. Eles vivem assim. Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Por que a religião está até o nariz no velho fermento de Moisés? Por causa dessas coisas. Porque não tomaram posse ainda do viver em novidade de vida. Não tomaram posse ainda das bênçãos que está reservada na graça do Cristo ressuscitado. Pelo menos isso, né? Porque mais para frente, aí pelo menos aprendendo a graça de Cristo, se libertando do legalismo de Moisés, vindo para a graça de Cristo, pregada por Paulo, aí é um pulinho para conhecer a escatologia consumada. É um pulinho para conhecer a justiça, o evangelho eterno. É um pulinho. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. E até a próxima, se assim o eterno Criador permitir. Tchau, tchau.